Esse Deus que nos sonda, que nos conhece, que nos vê. Quero convidá-los a lermos um texto muito conhecido das Escrituras Sagradas, capítulo 19 de Lucas. Lucas, capítulo 19. Amém? Amém. Lucas, capítulo 19. Em virtude de versões diferenciadas, nós vamos ler individualmente, tá bom? Um em um versículo, outro em outro versículo, e após essa leitura estaremos orando coletivamente ao nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos lá, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Todos acharam? Leitura individual. Eu um versículo, eu outro, e assim segue. Entrando em Jericó, atravessava Jesus, vamos dizendo, a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. 7. Vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar isso havia perdido. Amém, gente? Vamos juntos falar com o papai. Maravilhoso Deus, graça da graça, essa palavra que é a razão de nós estarmos aqui. Amém, irmãos? Essa graça ela é de suma importância, mas como o tempo é bem curtinho, vamos lá o famoso texto de Tito, por favor. Tito, capítulo 2. Eu gostaria que todos, dentro do possível, abrissem as Bíblias, ou pelo menos que todos estivessem voltados à leitura das Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Irmão David, pode ler para nós, capítulo 2? Capítulo 2, você vai ler somente um versículo, que é o versículo 11. Porque a graça de Deus se manifeste salvadora a todos os homens. Então, nós percebemos, irmãos, nesse versículo, que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação ou salvador a quem? A todos os homens. Isso quer dizer que esse todos é literalmente todos. Ou seja, esse todos são os que passaram, os atuais e os que ainda poderão vir. Os que passaram já estão com a história deles sacramentados, salvos ou condenados. Os que estão caminhando estão desenvolvendo essa salvação. E os que virão? Se Jesus porventura não voltar nos próximos 40 anos, os que virão ainda vão ouvir sobre essa salvação. Irmãos, por favor, presta atenção nesse detalhe. Os que virão ainda vão ouvir sobre essa salvação. Mas a
Se nós estamos no momento, quem vai vir vai ouvir através de nós. Então, a igreja é aquele veículo que hoje propaga a salvação para o cristão, e aqueles que permanecerem vivos daqui a 10, 20, 30 anos é que terão a missão de continuar a mensagem salvadora. Amém? Só que nós temos que entender qual é o real propósito de Deus em salvar-nos. Qual é o real propósito de Deus? Qual é o objetivo de Deus? O que Deus mesmo está fazendo com a gente? Por que Deus quer, por exemplo, trabalhar a salvação do Léo? Por que Deus quer trabalhar a salvação da Isa? A minha salvação? Por que nós temos que entender isso? Então, de uma forma bem resumida, cada geração, em cada geração, Deus está se revelando. Amém? Só que Deus se revela sempre através da geração que passou ou que está atual. Então, por exemplo, Provérbios capítulo 22, o famoso texto. O que diz Provérbios 22? Eu pedi ao Júnior que leia as Escrituras e a gente vai ler através dele Provérbios capítulo 22. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém. Então, o Provérbios 22, o que diz o versículo 6? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha só como esse texto é interessante. Esse texto está falando assim, que o menino tem que ser instruído. Mas quem é o menino? O menino, quer dizer, são os nossos filhos. Mas quem instrui? São os pais. Só que o texto está dizendo que a instrução, ela tem que ser no caminho que os filhos devem andar. Não é simplesmente uma instrução, não é somente um ensino, é um ensino que vai deixar explícito, claro na mente dos filhos, qual o caminho que eles devem andar. Nessa visão, então, vamos pensar Deus trabalhando isso desde o passado. Amém? Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Gosto demais desses textos, porque esse texto está nos ensinando coisas essenciais para a nossa caminhada de fé. Os irmãos acharam Isaías 48? Pode curar com calma, que a gente não vai terminar depois da meia-noite, não. Vamos lá. Versículo 17, Isa, vem para nós. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus. Olha, vamos lá. Te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Olha que coisa interessante, ó. Aqui Deus está dizendo o seguinte, ó. Eu te ensino o que é útil. Quer dizer, eu não ensino qualquer coisa. Eu ensino algo que vai ser realmente útil para a tua vida. E além disso, o que ele faz mais? O que faz mais aí, ó? Ele guia. Então, o que é guiar, irmãos? Guiar é um pouco mais do que ensinar. O que é guiar, João? Você conduzir a pessoa. Conduzir. Guiar é estar junto. Guiar é estar na frente. Guiar é você levar a pessoa por um caminho que ainda não conhece. Então Deus, ele diz, olha, eu te ensino e eu te guio. Mas te guio aonde? Mas qual o caminho? Me dá isso aí, gente. Um caminho que Deve andar. ó, deve. Olha que coisa interessante. Eu sou ensinado por Deus que eu devo ensinar o meu filho. Só que Deus fala, Tiago, eu te ensino e eu te guio num caminho que você deve andar. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque esse caminho que Deus
nos propõe a andar, ele é diferente de Provérbios capítulo 16. O caminho que Deus nos propõe a andar é diferente de 2 pontos. Vamos lá. Provérbios capítulo 16. Exatamente, 25. Vamos lá. Pode ir, irmão. Há um caminho que parece direito ao homem. Para um pouquinho aí. Olha como é interessante esse versículo. Deus fala assim, Tiago, eu te guio pelo caminho que você deve andar. Só que nesse texto ele fala, Tiago, há um caminho que para você ou para o homem parece direito. Infelizmente é assim que muitos estão andando. Estão andando num caminho que para eles parecem ser. Continua o texto. Mas o seu fim são os caminhos da morte. Ei. Ó, a graça, ela se manifestou salvadora, irmãos, para nos livrar exatamente do caminho que poderá nos levar à morte. Esse caminho que poderá levar a gente à morte é o caminho do qual Deus quer nos livrar. Amém? Só que esse negócio de parecer, muitas vezes está na nossa mente, né? Eu acho assim, eu acho aquilo. Então a gente começa a andar de uma forma que aos nossos olhos parece ser correta. Deus fala, Tiago, não é assim não. Não é assim não. Eu te ensino o que é útil. E eu te guio num caminho que você deve andar. Quer dizer, Deus está propondo a nós, irmãos, que nós possamos aprender com Ele o caminho certo. Amém? Aprender com Ele. E outra, nós temos que nos propor, então, a sujeitar a ideia dele de segui-lo. Quer dizer, nós não podemos simplesmente andar por um caminho sem ter como Deus como nosso guia. Deus é o nosso guia. Amém? De forma que, no final, qual vai ser o resultado? Vida. Amém? Romanos 6. Romanos capítulo 6. A gente lê o último versículo, mas lê devagar, né? Lê lentamente. Vamos para a primeira parte do versículo, depois a segunda parte do versículo. Lê a primeira parte, que diz aí, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Parou? Então, nesse texto, a palavra salário quer dizer o que exatamente? Quer dizer pagamento ou resultado daquilo que você faz. No caso do pecado, vai ser a morte. Ou seja, o resultado do trabalho que você está fazendo vai ser pelo salário de morte. É isso, é desse resultado que Deus quer nos livrar. Lembra lá do Provérbios 16? Ó? Há caminho que para você, Tiago, parece certo, mas no final desse caminho te leva à morte. O que diz a parte B do versículo, Samuel? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ó, dom gratuito de Deus. Por que dom gratuito de Deus? Por que dom gratuito? Porque é algo que não está na nossa capacidade. Ou seja, eu não posso pagar pela minha salvação. Eu não posso conquistar a minha salvação. Então, quando se trata de gratuito, não é sem preço, gente. Não é sem preço. Tem um preço. Ó, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de quem? Jesus. Através de Jesus Cristo. Então, você percebe que é em Jesus que o pagamento está. É Jesus que pagou pelos meus pecados. Amém? É Jesus que pagou pelos nossos pecados. Então, o que significa isso?
Vamos imaginar que essa porta do nosso templo, aqui, essa porta interna, fosse a cela de uma cadeia. Ou a porta de uma cadeia. Essa cela está fechada, essa porta fechada, e quem está aqui dentro não pode, porque está condenado. Está condenado, não tem saída. Só que alguém se propõe a pagar para nos dar o direito de sair, só que não nos tira. Ele paga, abre a porta e diz: a porta está aberta, você sai. Você sai. Quando a porta é aberta e a proposta é você sai, pode ser que tenha alguns presos que não queiram sair. Mas será que você quer sair? Será que eu quero sair? Será que nós queremos sair? Porque a proposta de Cristo é: eu abri a porta, Tiago, agora você tem que sair. Em outras palavras, você vai sair para quê? Sair para quê exatamente? Vamos lá? Capítulo 14 do Evangelho de João. Quer sair? Sair para quê? Oh, meu Deus, nos ajude pela tua graça a entender e a vivenciar isso. Então vamos lá, na simbologia. O preço foi pago, a cela foi aberta. Aí essa cela aberta nos dá todo o direito de sair. Só que nós temos que tomar a decisão de sair. E quando se trata então de tomar a decisão, vamos lá, 14:6 de João. Está escrito aí. Quem é? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Parei. Tá bom assim, ó. Eu sou o quê? Então ele fala: Tiago, você pode sair, mas entenda, eu sou o caminho. Em outras palavras, Tiago, a partir de hoje, que eu estou te dando a liberdade, ande em mim. Ande em mim. Olha só, ele está dizendo que ele é o caminho. O que ele mais é? A verdade. Lembra do Provérbios 16:25? Há caminho que ao homem parece direito. Essa palavra direito é a ideia de justo, é a ideia de verdadeiro, é a ideia de perfeito. Aí Jesus fala: Tiago, olha, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Em outras palavras, você não vai poder andar conforme você pensa, mas vai ter que andar conforme eu sou. Eu sou. Aí ele termina de jeito: eu sou o caminho e a vida. Então quando ele fala a vida, ele está dizendo: Tiago, o resultado de aceitar o que eu sou resultará lá no final o quê? Vida para você, desde que você aceite o que eu sou. Mas essa vida vai levar você aonde? Como é que termina o versículo? Ninguém vê o Pai senão por mim. Opa! Lembra do texto inicial que nós lemos? Qual foi o primeiro texto que nós lemos? Lucas 19, capítulo 19. A história de Zaqueu. Não foi mais de Zaqueu? Então, dentro da história de Zaqueu, o que nós entendemos lá no texto? Vamos resumir. Zaqueu certamente tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele então, num dado momento, pensou: ó, ele vai passar por aqui. E eu quero. Por que Zaqueu pensou em querer vê-lo? Porque é a maneira limitada do ser humano pensar sobre Jesus. E Zaqueu simplesmente queria vê-lo. Quer dizer, ele limitou-se na ideia de ver o homem Jesus passar. Quantas vezes a gente imita Jesus, irmãos? Quantas vezes a gente imita Jesus? Ele veio aqui para ser visto? Não. Ele veio fazer o que aqui? Salvar. Zaqueu queria vê-lo. Mas Jesus veio
Salvar, mas salvar quem? O que se havia perdido. Aí quando Jesus chega aonde Zaqueu está, Jesus fala o que está aqui? Desce. Certo? O texto falou? Porque hoje me convém para usar em tudo. O que Zaqueu fez? Desceu rapidamente e fez o quê? E recebeu Jesus, como na tradução custoso, outras palavras, com prazer, com alegria. Ele era um pecador? Era. Só que o que os homens falaram naquele lugar? Que Jesus foi ser hóspede de um homem pecador. Por que os homens falaram isso? Sabe por que falaram isso? Porque eles não entenderam quem era Jesus. Eles não entenderam. Eles imitaram Jesus como alguém que era para ser santo mesmo, não podia se ajudar aos pecadores. Mas quem pode salvar os pecadores? Se eles ficarem sozinhos. Se os pecadores serem rejeitados, como serão salvos? Então Jesus veio a essa terra por causa dos pecadores. E esses pecadores somos eu, você, somos nós, é a humanidade inteira. Então Jesus, ele não está preocupado como as pessoas interpretam ele, mas se nós estamos dispostos a receber. Amém, irmãos? Aí Jesus chega a casa de Zaqueu e Zaqueu compreende a ação de Jesus. Sabe o que é interessante? É que Jesus fala assim: hoje veio salvação. Veio salvação. Quem é que veio na casa de Zaqueu? Jesus. Sabe por quê que veio salvação? Porque a salvação está em Jesus. Amém, irmãos? A salvação está em Jesus. Então, quando você recebe Jesus, você recebe a salvação de Deus. Você recebe o plano maior de Deus, que é salvar-nos pela graça dele. Amém, irmãos? Só que aí é necessário a gente entender que essa salvação ela é individual e é coletiva. Só eu posso ser salvo? Não. Todos podem ser. Só que eu posso salvar? Não. Vocês podem salvar? Também não. Quer dizer, o único que pode salvar é? Então qual é o nosso papel na salvação? Sabe o nosso papel de salvação? É duas coisas. Primeiro, aceitar. Segundo, compartilhar ela. A gente tem que entender, irmãos, que todos, pela graça, podem ser salvos. De forma que o nosso papel não é julgar os que aceitam a salvação, os que recebem Jesus. Nosso papel é levar as pessoas a receber Jesus. Amém? Será que nós já recebemos Jesus? Lembra de Isaías capítulo 48? Ó, Tiago, eu te guio. Em outras palavras, Tiago, eu ando com você. Eu ando com você. Como quer dizer, Tiago? Eu quero que você ande? Gênesis, meu Deus do céu, me ajude. Gênesis 17. Acharam? Lance letra nós devagarzinho. Deixa eu primeiro. Quando Abraão tinha 99 anos. Parou. Repete essa frase aí. Quando Abraão tinha 99 anos. Olha só. Gente, olha a idade de Abraão. 90? Bota a foto para você, né? Nossa, pastor, tá bom. Ó, pra mim, olha só como a coisa é. Bota 48. Ou quase 48. Pra mim. Abraão tinha 99 anos de idade.
Continua o texto aí. O Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se íntegro. Íntegro. Se íntegro. A tradução acho que é essa. Olha que Deus apresenta para Abraão. Abraão, você já tem 99 anos de idade, mas precisa 17. Precisa ainda alcançar a perfeição. Tá? Você precisa alcançar a perfeição ainda. E para você ser perfeito, a minha proposta é essa: anda na minha presença. Sabe o que é isso, irmãos? Anda em comunhão comigo. Em outras palavras, anda junto comigo. Aí, olha o que Jesus disse. Meu Deus do céu, um dia me convida. Vamos lá, João 8. João 8. Quem quer diz amém? Aí, maravilha. O amém surgiu forte. Então leia João 8, devagarzinho, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Ó. Quem me segue não andará nas trevas. Parou. Olha o que ele está dizendo. Eu sou. Você não é, Tiago, mas eu sou. Se você me seguir, Tiago, o que vai acontecer com você? Você não vai andar. Por que não vai andar em trevas? Não é porque você é porque eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a luz. Então, se você me seguir, você não vai andar em trevas. E aí, me seguindo, o que vai acontecer com você? Continua o texto. Terá a luz da vida. Quer dizer, em vez de andar em trevas, você vai passar não só a andar, mas você vai passar a ter a luz. Sabe o que é isso, irmãos? É mais ou menos o seguinte: quanto mais você anda com alguém, mais você aprende o jeito da pessoa. Daqui a pouco, até por instinto, quase que natural, você está imitando a pessoa. É por causa da convivência. A convivência muda hábitos. A convivência muda o jeito que a gente se. Entendeu? Aí nasce a pergunta: com quem estamos convivendo? Oi? Esse é o segredo. Olha bem como é interessante. Para que eu possa andar com Jesus, olha, irmãos, a gente vai finalizar, mas nós temos que pensar um pouquinho hoje. Porque esse Jesus que nós estamos falando hoje aqui, ele é fato, ele é realidade. Mas esse Jesus hoje não pode ser visto por nós. O Deus que Abraão andou, ele não podia ver literalmente. Então, como que Abraão podia andar com Deus? Andar com Jesus naqueles dias é diferente de andar com Deus no dia de Abraão. Porque o Deus de Abraão não podia ser visto. O Emanuel, Deus que se fez carne, não podia ser visto. E agora? Nós não estamos nem nos dias de Abraão e nem nos dias de Jesus. Como andar então com Jesus, se eu não posso vê-lo? Sabe qual é o segredo? Sabe como Abraão andou com Jesus? Ou melhor, com Deus, na linguagem da época? Andou pela fé. Como que dizendo? Abraão ouviu a voz de Deus, recebeu a fé gerada pela palavra de Deus e passou a ter a conduta dele baseada na vontade de Deus, como que abrindo mão de si mesmo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é graça. Porque a graça, ela vai nos habilitando dessas coisas. Abraão, para andar com Deus, ele abriu mão de terras? Abriu mão da família? Isso é, da parentela, da casa do pai. Mas sabe qual é o momento mais forte na vida de Abraão? É quando Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, é o seguinte,
Você ama Isaac. Você ama Isaac. Eu gostaria de que vocês escolhessem qualquer pessoa que vocês amassem de verdade. Que vocês amam de verdade. Qualquer ser humano que vocês amam de verdade. Qualquer um na vida de vocês. A esposa, o filho, a filha. Qualquer coisa que vocês pensarem. Ama de verdade. Deus entra exatamente no centro do coração de Abraão. Vê amor e ele não vai questionar o amor de Abraão. Ele só quer que o centro seja dele. Amém, irmãos? Sabe o que significa o centro ser dele? É quando o meu eu sai para que o eu de Jesus se centralize. Olha o que Deus falava para Abraão, ó. Anda na minha presença e ser perfeito. Quem fala é Deus. Então Abraão falou, Deus, então eu vou sujeitar o que tu fala. Aí quando ele está lá, todo feliz com Isaac, Deus fala, aí, traga para mim esse sacrifício. O que Abraão fez? O que Abraão fez, irmãos? Me permite usar, irmão. Ouviu a mensagem da parte de Deus, prepara tudo e sai. Sai sem falar para ninguém o que Deus lhe pediu e sai. Chegar no meio do caminho, o filho olha para o pai e diz, papai, está tudo certinho aqui, tudo bonitinho, não falta nada aqui, a não ser uma coisa, o cordeiro. Se Deus faz para Abraão assim, Abraão, olha, não fala nada para Isaac não, viu? É coisa nossa aqui, viu? Você fica quietinho, porque lá no monte eu vou te dar um cordeiro. Abraão sairia, vai fazer um teatro, né? Com o filho. Vou te matar, filho, vou te matar sacrifício. Mas não era teatro, porque Deus não queria Isaac. Deus queria. Lembra que Deus falava no capítulo 17, gente, para Abraão? Anda na minha presença ser perfeito. Então a ideia de Deus é, Abraão, eu quero que você seja perfeito em amor. E ninguém ama Deus, irmãos, se não abrir mão das coisas que Ele ama. Se nós não abrirmos mão das coisas que amamos, jamais amaremos a Deus em perfeição. Sabe o que é isso, irmãos? Graça. A graça. Sabe por quê? Porque a graça, ela vai nos levando gradativamente a essa perfeição. Lembra? Anda na minha presença. Quer dizer, esse anda é ter comunhão comigo. Deus não fala para Abraão lá, já me dá o filho logo. A primeira coisa que Deus pede para Abraão é fé. Ó, sai do visível, vai para o invisível, para a terra que eu te mostrarei. Então viver para a fé é desprender do visível e olhar para o invisível. Agora, quando Abraão já está vivendo pela fé, Deus pede amor. Amor. Pega o filho que você mais, ou melhor, o filho que você ama e leva em sacrifício. Abraão sai de lá aprovado. Sabe quem está aprovado? Gênesis capítulo 22. Eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá, amados. O tempo está acabando. Eu gosto de Jesus, eu disse que dá tempo e a gente vai aproveitando o tempo, né? Sabe, o tempo está passando rápido. Amém? Desculpa, vamos lá. Versículo 15. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesses isso e não me negasses o quê? O teu único filho. Por que único? Porque o filho que ele teve com Agar já tinha saído de casa e Deus já estava cuidando dele. Agora Deus
Deus está agora pegando o filho da promessa, pedindo o filho da promessa. Abraão, que era o único, Abraão não nega, porque Deus queria Abraão e não Isaac. Irmãos, o que é que Deus quer de nós? Ele não quer o que nós ofertamos, Ele quer a gente. Amém? Porque o que nós ofertamos no amparo pastoral de vocês, Ele já tem. Ele quer a gente. Não que Ele não tenha a gente, Ele tem a gente como criação. Ele quer ter a gente como relacionamento de amor produzido pela graça salvadora dele. Amém, irmãos? De forma que essa graça, vamos lá para Tito outra vez. Essa graça, ela nos faz viver o futuro no presente. Essa graça nos faz viver o futuro no presente. O mundo não vive assim. A graça nos faz viver isso. Que o Senhor nos ajude, pela graça, a entender e a viver isso. Amém? Tito 2. Olha lá. De novo, David, você já viu a primeira vez de novo? Bonito como você leu? Versículo 11. É. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí quando chega nos 12 da cima, educando-nos ou ensinando-nos. Lembra do capítulo lá de Isaías? Ó, Tiago, eu te ensino. Então Deus nos ensina para que renegados, renunciando à impiedade. O que é a impiedade? É uma coisa do pecado e as paixões mundanas, aquilo que nos prende ao palpável. Vivamos o presente século, não é no futuro, é nesse presente século. De que forma? De que forma? Sóbria, justa e piedosamente. Sabe o que é isso, irmãos? Sábia, melhor, sóbria, é uma vida equilibrada. Irmãos, Deus não quer a gente demasiadamente, Deus quer a gente com equilíbrio. Qual é a diferença de demasiado com equilíbrio? Quando você busca uma vida de santidade, com equilíbrio, você nunca vai falar que você é padrão de santidade para os outros. Você nunca vai julgar ser mais santo que os outros. Você vai viver a santidade na visão de Deus e não na sua visão. Então você não vai ficar medindo a vida dos outros. Você vai viver com equilíbrio. Você não vai aceitar nem a proposta do mundo de viver em pecado e nem a proposta do diabo de viver achando que você é o que você não é, que você é pó. Nós somos nada, somos dependentes de Deus. Só que não é só isso. Também tem o quê? Qual é a próxima palavra? Justo. Justo, que é o quê? Uma vida onde Deus fala assim, não há injustiça nele. Não há injustiça. Ou seja, nós não pensamos mal do próximo, nós não julgamos o próximo, nós não sentimos nada como o próximo. A Jeová me ajude. Vamos lá. Qual é a próxima palavra? Piedosa. Sabe o que é isso? Apegado, preso às coisas do Pai. É voltado às coisas de Deus. Isso é piedosamente. Agora o que diz o versículo 14? 14 não, 13. Aguardando. Sabe o que é aguardando, irmãos? Então, você já esperou algo ou alguém? Quando você esperou alguém em algum lugar, esse alguém atrasou? Você foi paciente? Todas as vezes? Esse é o segredo desse aguardando aqui. Esse aguardando nunca perca a esperança, ou nunca perca a paciência de esperar Jesus voltar.
Mas você não pode agradar alguém esquecendo algo. Tá? Porque se você tem um acordo com esse alguém, top, só que quando a pessoa mais chega, você fala, esqueci tal coisa. Não. Você tem que estar aguardando esse alguém já pronto para ir. Pronto para ir. Lembra da palavra das 10 virgens? Ih, esquecemos de comprar azeite. Lixo. Qual a mensagem final? Não conheço vocês, vocês esqueceram azeite. Não conheço vocês. Aí, o que então a graça nos faz? A graça nos faz viver o futuro no presente. Qual o futuro? A volta de Jesus. E para nós ele vai voltar quando? Agora. É essa forma que temos que viver. Ele vai voltar agora. Se ele não voltar agora, o amanhã será um novo agora em nossas vidas. Porque o hoje vai ser o ontem. Então no amanhã vai ser o novo agora. É por isso que Deus nos trata da seguinte maneira: se hoje ouvides, não é se amanhã e nem ontem. O que está fazendo com a gente muitas vezes? A gente escuta a voz de Deus hoje, pela graça, mas não dá ouvido. Então quem não dá ouvido, não pode andar na presença de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.